Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, né? É o 1º de julho de 2022. Graças a Deus estamos aqui, todos nós, né? Dando graças ao Altíssimo por tudo que Ele tem nos dado, né? Dando graças aí pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, né? Então nós estamos aqui todos os dias, a igreja, pequeno rebanho, né? Ó pequeno rebanho. Então a igreja não são essas grandes multidões, né? A igreja são realmente pessoas escolhidas, né? Para fora do mundo, né? É isso? Chamadas para fora do mundo. Por isso é que nós vimos lá no Apocalipse, no capítulo 12, né? Que tanto Israel quanto a igreja foram lançados no deserto. Quer dizer, não é o deserto, digamos assim, físico, né? É o deserto separado do mundo, né? Separado do governo do diabo, né? Porque Deus permite que o diabo, os espíritos malignos governem o mundo, porque o homem deu, né, esse governo da terra, né, para ele lá no Éden. Ele afirmou para o Senhor Jesus, ele foi me dado. Quem foi que deu? Não foi Deus, né? Não foi Jesus, não foi o Pai nem o Filho. Foi o homem. Porque o homem recebeu esse governo das mãos do Criador e entregou nas mãos da serpente. Mas nós sabemos que o Senhor Deus do Universo, o Criador, né, ele interviu na mesma hora para não deixar que os espíritos malignos dominassem totalmente a Terra. Né? Então o que ele fez? Ele passou a levantar pessoas, escolher pessoas, eleger pessoas que pudessem exatamente impedir que ele concluísse, né, que a serpente concluísse o seu grande objetivo, que é implantar o governo dele aqui na Terra, ou dela, né? E essas pessoas são exatamente os membros da igreja. São as virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática, e que impedem, né? Porque tem o Espírito de Deus sobre elas, e elas então impedem que os espíritos malignos tomem conta, né, do seu governo fora da época, porque ele vai tomar conta, nós sabemos disso. Ele vai implantar um governo aqui quando essas virgens prudentes forem arrebatadas, forem tiradas daqui. Não é isso? Pois é, então nós estamos atrás dessas virgens prudentes. Acontece que quando a gente traçou um objetivo, né, de falar sobre a história da igreja, aí nós nos deparamos, né, com informações fora das escrituras que nos dão conta de uma coisa chamada cristianismo, né, que se chama de igreja, que fala em nome do, né, em nome do Deus de Israel, em nome do Criador e em nome do seu Filho Jesus Cristo. E usa os escritos, né, apostólicos e proféticos, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então nós estamos falando aqui da história da igreja e da história dessa igreja pervertida, né, que foi de onde nós viemos, né? Todos nós viemos de lá, né? A geração atual, né, as gerações futuras, né, e as passadas vieram exatamente desse evangelho pervertido, porque nós não conhecemos a igreja. Conhecemos depois, né? Quando a gente começou a examinar, né, os ensinos dessa igreja católica, digamos assim, dessas igrejas, né, que estão aí, falando em nome de Jesus. Então nós fomos fazer o quê? Fomos fazer a medição, nós fomos colocar a cana, né? Vamos fazer a medição, a cana,
Ou seja, vamos colocar o prumo, né? Não é isso? Nos seus ensinos e verificamos que são ensinos que não se conformam com os ensinos apostólicos. E as suas obras, piores ainda, né? Não é isso? É como o Senhor Jesus, né? Falando ali no capítulo 23 de Mateus, ele falando ali sobre os escribas e os fariseus hipócritas. O que ele disse? Eles estão assentados na cadeira de Moisés, mas eles contestam completamente, eles perverteram a cadeira de Moisés, que é a lei de Moisés, né? E aí o Senhor Jesus fala o quê? Além de outras coisas, né? Então vocês devem ouvir o que eles falam e não fazer o que eles fazem, né? Quer dizer, ouvir o que eles falam de verdade, né? Aquilo que eles falam de mentira não nos interessa. Então, irmão, nós estamos falando aqui dessa pequena história aí, né? Certo? Estamos falando aí das reuniões, né? Do clero, né? Dos bispos, dos presbíteros, né? Que pretensamente formavam a igreja, mas na verdade era uma igreja pervertida. Então nós temos que, vamos palmilhar essa história, né? Até chegar aos nossos dias para a gente identificar exatamente o que são essas igrejas pervertidas, que são muitas, né? Então nós paramos aqui falando aqui de uma reunião dos bispos, né? Chamado de concílio, né? Que na verdade não era um concílio, era um sínodo, né? Lá na cidade de Arles, né? Quando compareceram lá os bispos do norte da África. Então, na verdade, ele foi um sínodo, ele não foi um concílio ecumênico de toda a igreja pervertida, que já estava pervertida já, né? O Senhor Jesus já tinha tirado o castiçal, que é a igreja, né? Que são as virgens prudentes, já tinha tirado do ministério caído. Esse ministério aqui é o ministério caído. Então foi uma reunião local, né? Localizada, regional, né? E os historiadores pegaram e fizeram o quê? Não, né, além desse concílio aí de Arles, teve também o de Jerusalém, né? Aquela passagem que é narrada ali no Atos 15, né? Certo? É chamado de sínodo ou de concílio de Jerusalém, né? Nós estamos vendo aí que então eles começaram a se apropriar, né, da vida da igreja para exatamente enganar as pessoas e para mostrar que eles são igreja. Eles fazem parte da igreja. Eles são os herdeiros apostólicos, né? Eles são a sucessão apostólica. E nós estamos vendo aí que não são, né? Porque exatamente o Senhor Jesus já havia dito, se você não se arrepender dos ensinos que você está ensinando e que você está tolerando, eu vou retirar o teu castiçal. E ele retirou o castiçal. Então lá em Arles, que é na França, né, foi feito lá umas discussões, né, foi feito lá a discussão que nós já vimos aí, que foi sobre o donatismo, né. O Donato é uma pessoa exatamente que fez aqueles ensinamentos que nós já vimos aí. E aí ele fala aqui, né, se apropriando aí da história da igreja, de parte da história da igreja, os historiadores colocam aquela reunião de Jerusalém do Atos 15 como sendo o primeiro concílio da igreja, deles, né, se apropriando, que na verdade foi uma reunião apostólica, né, certo? E nós sabemos que ali em Atos 15 foi discutido o quê? A lei de Moisés, né, a circuncisão, a lei de Moisés sobre os gentios, né, que aconteceu ali no ano 51, mais ou menos. Sim, aí depois, no ano de 197, houve uma outra reunião, né? Em Roma, cujo tema principal foi a controvérsia da Páscoa. Então, ó, controvérsia da lei de Moisés, controvérsia da circuncisão, controvérsia da Páscoa, né? Então foi discutido isso lá.
No ano de 256, houve outro sino, outra reunião de bispos, né, africanos, em Cartago de novo. Mas nós vamos parar por aqui, amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Paz seja com todos nós e amém, né?